Eu vos exalto, Senhor, pois me livravas. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, e sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, a alegria vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos aí, então, com a nossa primeira gravação. Dia de São Pedro e São Paulo. Dia de São Pedro e São Paulo, vigília de São Pedro e São Paulo, que a igreja celebra hoje. As duas colunas da igreja, não é? Pedro e Paulo. Muito bom, muito propício esse dia, né? A gente está inaugurando esse programa. A gente pensa que futuramente isso fique fixo na internet para você que acompanha, né? Inclusive a gente está bolando aí do nome para esse momento, né? Sim. De com o Padre Leandro ele nos apresentar a liturgia da igreja. Estamos pensando no nome de Introdução à Liturgia com o Padre Leandro. Dê sugestões. Dê sugestões. Deixa o recado aí, ó, né? Qual o nome para o programa. Mas vamos começar com Introdução à Liturgia com o Padre Leandro. Isso. Né? Bater um papo aí, Padre. Então, com o Concílio Vaticano II, nós tivemos muitos avanços, com certeza, mas nós tivemos muitos retrocessos também. O avanço no sentido de que a liturgia se tornou mais participativa, não é? Ela saiu daquela dimensão clerical e se tornou mais acessível às pessoas. Não é? Muitos liturgistas dizem que o uso do vernáculo, por exemplo, que é a língua de cada país, foi um avanço. Né? Foi um avanço. Por quê? Chegou até o povo. Pessoas simples, pessoas que não têm estudo, pessoas que não têm uma cultura e um entendimento do latim, passaram a entender melhor os mistérios celebrados, os ritos. Né? Só que, por outro lado, também nós tivemos retrocesso, sim. Porque parece que uma mentalidade de ruptura quis quebrar, não é? Essa tradição. Por exemplo, o latim faz parte da tradição. É impossível você descartar o latim. Uma liturgia que teve origem, não é? no latim, e a igreja celebrando durante anos e anos, nós temos 2 milênios de cristianismo, não é? Então, você jogar fora isso de uma maneira, de uma hora para outra, também foi um retrocesso, com certeza. O senhor falando de Concílio Vaticano II, o senhor usou a palavra que eu ia usar. Ruptura. Ruptura. Muitos falam, usam até a expressão pós-conciliar, né? Pré-conciliar, pós-conciliar. Né? O senhor falando de liturgia, existe, padre, uma liturgia antes do Concílio Vaticano II? Eu digo na essência, né? Do sacrifício, santo sacrifício. Existe uma liturgia que existia antes do concílio que já não vale mais e agora é só uma liturgia pós-conciliar. Existe realmente essa ruptura? Olha, nós precisamos analisar e nos aprofundar bem. E nós temos que ser sensatos, nós temos que ser honestos. Né? Logicamente, essa mentalidade de ruptura entrou não por causa do concílio. Existe no estudo das falácias, no estudo da argumentação, nós temos uma falácia que é a seguinte, é a post hoc ergo propter hoc. Ou seja, é a falsa causa. A falsa causa. Por exemplo, o André chega aqui e ele apaga a luz. Ele toca ali no interruptor e apaga a luz. Ao mesmo tempo que ele apaga a luz, a imagem de São Miguel cai no chão. Ou seja, o São Miguel caiu não porque você apagou a luz, não porque você tocou no interruptor, mas porque ele estava muito próximo aqui e caiu, porque estava próximo. E caiu. Então, existe uma falsa causa. E um argumento falacioso é dizer que houve uma ruptura com o Vaticano II. Isso é uma falácia, é uma falsa causa. O Vaticano II não foi
não causou uma ruptura. Agora, algumas interpretações do concílio, por isso, gente, nós precisamos, assim, nós estamos pisando em ovos. Porque se nós formos interpretar o Vaticano II como ruptura, nós vamos cair em muitos erros. Nós vamos cair nessa falácia. Né? Então, o Vaticano II renovou, sim, e nós estamos falando de liturgia, tem outros aspectos também. Nós estamos focados mais na liturgia. Mas o Vaticano II ele realizou, sim, uma renovação litúrgica devido ao movimento litúrgico, sim. Não é? Um movimento litúrgico que deu base para o Concílio Vaticano II. Porém, não houve aplicação. Teve a aplicação do concílio, sim. Né? Mas o que eu quero assim, destacar é que o Vaticano II não quis romper com o passado. Diferente de algumas interpretações que dizem que o Concílio Vaticano II quis sim romper com o passado. Mas isso não é verdade, isso é uma falácia. Existe até a expressão da missa de sempre, que os tradicionalistas usam, né? A missa de sempre, isso descarta a missa, né? A renovação do Concílio Vaticano II. Isso é como se não valesse essa missa que é celebrada hoje, do Papa Paulo VI. Exatamente, esse é um outro extremo. Nós podemos cair em dois extremos. Exatamente. Interpretar, uma questão de hermenêutica. Bento XVI fala muito disso, né? O Papa Bento XVI que disse que o Concílio Vaticano II é a hermenêutica da continuidade. Não da ruptura. Só é interessante que Bento XVI ele foi até João 23. Porque foi João 23 que convocou o concílio, mas o próprio João 23, que era conservador, João 23 era o Papa conservador, ele, discursando para a Cúria, disse: nós precisamos de uma hermenêutica da continuidade, de uma interpretação na continuidade do único sujeito igreja. Ou seja, existe uma igreja só? Não existe uma igreja pré-conciliar e uma igreja pós-conciliar. João 23, ele foi muito sábio nisso. E Bento XVI retomou João 23, que convocou o concílio. Né? Então, sem dúvida alguma, nós temos aí uma questão, uma problemática hermenêutica. Agora, padre, essa diferença, né? Só vale a missa tridentina, né? A missa extraordinária, ou só vale a missa Novos Ordos. Né? Falando de liturgia, né? A gente sabe como que o senhor celebra com zelo a Santa Missa. Né? Eu creio, né, que não é qual missa que é válida, qual missa que não é válida. O padre que celebra a beleza da liturgia, né? Não importa se a missa, se houve uma reforma litúrgica, né? Inclusive se a gente lê no Concílio Vaticano II, é a Sacrosanto Concílio, Sacrosanto Concílio, né? Se a gente lê, ela não tirou o latim. Não. Ela não tirou nada do que a missa, a essência da liturgia tem. Sim. Né? Então eu acho que o que conta, porque se a gente for ver também na missa tridentina, que é uma missa que a gente participa, o senhor celebra também, se o padre não for zeloso, então o que acontece é abuso na tridentina. Realmente. E na missa do Papa Paulo VI, se o padre não for zeloso, também acontece abuso. Então eu creio, padre, né? Aí eu quero que o senhor, como sacerdote, né, nos fale sobre isso, que o padre é muito importante para a celebração, para a beleza da liturgia. Realmente. Eu digo o padre, e ainda mais, o padre que obedece à liturgia, que obedece às normas. Porque a igreja tem uma norma, ela tem um cânon. Isso é algo muito importante e fundamental. É fundamental o padre ele conhecer a instrução geral do missal romano, por exemplo. Antes de celebrar, leia, estude ali o que está na instrução geral do missal romano. A instrução geral ela vai nos dar um panorama geral da missa, né? Dos ritos, o que deve ser feito, das rubricas. E hoje, algumas pessoas, por não ter esse aprofundamento,
porque eu vejo que isso é uma questão de você gostar, amar e se aprofundar naquilo que nós amamos. Né? Se nós amamos a igreja, vamos nos aprofundar, vamos estudar, vamos, não é, observar aquilo que é da igreja. Nos acusam, por exemplo, de rubricismo. Ou seja, se você segue as rubricas, você é acusado de rubricista. Agora, não é uma questão de ser rubricista ou não ser rubricista. É uma questão de você seguir aquilo que está no missal. E se você celebrar a missa do missal, tá ótimo. Que os santos seguiram, né? É rito. Exatamente, é rito. São ritos ali antiquíssimos. E o rito é o quê? O rito é repetição mesmo. Repetição. Se a gente pegar, padre, né, fazer uma comparação com a macumba, por exemplo, eles têm rito. Eles têm vestes também. Sim. Né? Eles seguem no rito. Se você pegar qualquer religião, né, afro, eles têm rito, eles têm paramentos, né, eles têm roupas. Né? Foi bom você tocar nesse assunto, Cerito, porque toda religião tem uma língua sagrada também. Então, exatamente. A língua sagrada. Ou seja, nos cultos é utilizada aquela língua. Se você for num culto do candomblé, por exemplo, você vai ouvir eles cantando na língua própria. Na língua própria deles. Não sei se é o africano, eu não sei se é alguma língua tribal, mas você vai perceber que todos os cantos, não tem nada em português. Todos os cantos são na língua sagrada deles. Bom, a gente, falando de liturgia, parece que a gente já entrou na polêmica da liturgia, né? Agora, padre, queria que o senhor refletisse com a gente de onde vem essa causa. Nós sabemos que não foi concílio, foram aproveitadores, né? Exato. Né? Ainda o Papa disse que a fumaça de Satanás entrou Paulo VI. pela janela. Né? Interessante que não é uma afirmação de Paulo VI. Não é, né? Não, é um questionamento que ele faz. Eu não sabia, mas é um questionamento que ele faz. Será que a fumaça de Satanás entrou na igreja? Então É um questionamento, não é uma afirmação. Algumas pessoas... porque a gente só ouve falar da afirmação que realmente entrou mesmo. Né? Ele questiona. Ele questiona. Será que a fumaça de Satanás entrou na igreja? Mas assim, nós não podemos demonizar. Né? Acho que a demonização não é legal. Né? Ela cai mais a gente pode cair num fanatismo. Mas que a interpretação do Concílio Vaticano II, da renovação, dos avanços até, né, em relação à liturgia, foram muito abusivas. Foram interpretações abusivas. Abusos, né, de querer que a liturgia saísse de um engessamento. Não é? É muito complicado a gente interpretar, Cerito, porque nós estamos aqui no Brasil, né? Agora, quem vivia lá na Europa é um contexto diferente. Talvez, realmente o contexto levou a esse tipo de interpretação. Eu li um texto uma vez de um grande teólogo, um dominicano. Não me recordo, não estou me recordando o nome dele, mas é um grande teólogo, aquele dominicano. O Lagrange? Não o Lagrange. Não é Danielu também. Assim, fugiu agora o nome dele. Aquele que eu tenho sobre o texto dele, não? Aquele lá, não? Não. Não lembro. Puxa, me fugiu aqui. Um grande teólogo? Não, mas ele participou do... Leonardo Boff. Ele foi dominicano. Não lembro. Ele foi dominicano. Isso não vai para mim. E ele participou do concílio, ele foi teólogo do Concílio Vaticano II. Né? Foi um grande teólogo ali, participou do Concílio Vaticano II, e tem alguns escritos dele participando ali nas sessões conciliares, dizendo que as pessoas não cantavam, os bispos não cantavam, sabe? Cantos maravilhosos ali, né? Cantos antigos, eu creio, cantado. Os bispos não cantavam, os padres, né? Ali não tinha esse espírito da liturgia. Então, quando eu li aquele texto, eu pude assim perceber
que tinha alguma coisa errada, realmente. Estava necessitando de uma mudança. Se a gente lê um livro que a gente lê no apostolado, a gente lê até hoje, né, que é a de São Leonardo de Porto Maurício, Sim. As Excelências da Missa. É do século XVII aquele livro, né? Século XVIII? 18. A gente vê São Leonardo já falando dessa falta de zelo pela missa, tanto do padre, né, quanto do leigo. Inclusive ele fala uma coisa já no início do livro, que é muito bacana, que ele compara com Maria Madalena, né? Na vida antiga ele fala, imagine se Maria Madalena se perfumasse como prostituta para ir assistir o sacrifício do Calvário, né? Ele faz essa comparação que é assim, que às vezes nós vamos assistir a Santa Missa, Participar, né? participar, assistir como se a gente fosse também para uma festa mundana. E São Leonardo fala disso. Agora, nesse contexto que eu quis dizer, padre, a desobediência, né, a infidelidade, às vezes, né? Eu acho que eu queria, assim, que a gente conseguisse, a gente não vai conseguir saber, mas existe um movimento, né, que veio destruir isso? Houve alguma intenção de algumas pessoas do concílio? Né? O senhor tem essa... Olha, muitos dizem de um bispo, alguns bispos, né, que realmente tiveram uma má intenção, assim, em relação à liturgia. Mas são opiniões, né? Eu acho que a gente não pode julgar também essas opiniões e dizer que isso é a verdade. Nós não sabemos, né? Nós não estávamos. A gente não sabe se tinha algum plano arquitetado para isso já também. Pois é. Eu acho que assim, tem muita demonização. Muitos grupos que demonizam, falam que a maçonaria estava por trás, porque também admitiam protestantes. Eu acho que isso não procede. Não. Mesmo com protestantes ali, qual o problema? Os protestantes podiam, os luteranos, que são sérios, né, poderiam dar uma contribuição. Eu acho que isso não afetaria, não. Eu acho que, né, a missa de Paulo VI, às vezes é acusada de ter um protestantismo ali. Eu acredito que isso não é algo negativo, não. O que eu vejo que é negativo foi, assim, uma radicalidade muito grande de ter descartado muitas coisas importantes, eu vejo, que achavam que não eram importantes, achavam que eram penduricalhos. Eu li um artigo de um teólogo aqui do Brasil dizendo que a liturgia tinha muito penduricalhos, ou seja, muitas coisas que não tinham sentido, que deixaram de ter sentido, que eram apenas acréscimos, e que o Vaticano II veio purificar isso. Eu também não sou dessa opinião. Eu acho que sim, o Vaticano II veio trazer novamente as fontes presentes, e nós vemos isso claramente. Nós vemos isso claramente. Por exemplo, a liturgia da palavra foi muito enriquecida. Quem sabe os luteranos trouxeram essa contribuição, não é? Não é. Se catolicizou, né? Se catolicizou, exatamente. Estavam ali bispos, estavam ali teólogos, pessoas sérias. O próprio Ratzinger estava ali presente, né? Foi assessor do cardeal Frings, foi teólogo do Concílio Vaticano II. Mas ele mesmo tem algumas críticas. Alguns documentos, por exemplo. Na Gaudium et Spes, ele coloca algumas restrições, né, em relação a... Acho que a Gaudium é o documento mais complicado do Concílio Vaticano II. Exatamente, mas acredito que nós estamos vivendo uma herança de Bento XVI. Sim. Bento XVI foi grande responsável por este movimento da reforma da reforma. Eu gosto dessa expressão, reforma da reforma. Vem reformar aquilo que foi reformado, parece que vem consertar, assim, né, aquilo que achavam na época que era o correto, né, que era o reformado. Né? Porque se reformou, mas não pegou, né, aquilo que era a verdadeira intenção do concílio. Exato. Não se pegou, daí vieram os abusos, né? Porque, ó, padre, o que a gente não entende hoje é o seguinte, né?
Por exemplo, existem as rúbricas, existem o cânon, que o senhor disse. Sim. Bom, não sei se vai para a internet isso, mas só para a gente compartilhar, né? Até para a gente com conhecimento. Por exemplo, a gente pega um padre que se veste como padre, é um padre de batina, um padre que se veste como padre. E esse padre é visto talvez pelo clero, né? Como um padre ultrapassado, esse padre tá louco, não pode isso. Pois é. Né? É um padre tradicionalista, né? Acusam de tudo, né? Fala que conservador não precisa de tudo isso. Agora, se você pega um padre... Mentalidade de príncipe. Tem isso também, né? Mas você pega um outro sacerdote também, que aí não se veste como leigo, né? Às vezes até pior, né? não tem... O senhor está me entendendo? O zelo, Né? Aí que está a grande dificuldade hoje, né? A inversão dos valores. A inversão dos valores. A relativização também. Essa é a palavra, né? Se relativizou. Hoje pode tudo, né? Na missa nova se pode tudo. Se pode Na nova igreja. se pode fazer missa sertaneja, se pode fazer tudo isso. Agora, por que eu disse tudo isso aqui? Que é uma polêmica, né? Hoje é difícil. Se nós falarmos isso hoje, acho que no Brasil existe esse problema no clero do Brasil, né? Dos padres que são atacados, porque são padres que querem seguir, querem ser fiéis à igreja. Exato. Agora, padre, por exemplo, se nós pegarmos essa liturgia bem celebrada, de um padre piedoso, só um parênteses, eu lembro o senhor encontro do Metanoia. Sim. Você lembra? Vocês foram, né? O senhor celebrou a missa normal, A missa não domissal. teve nada, a missa domissal, isso. Não teve nada, mas com zelo, com paramentos bonitos. A beleza vai salvar o mundo. Beleza. Né? Paramentos bonitos, com piedade, devoção. A gente via o senhor ali, né, oferecendo o Cristo, né? E muitas pessoas no final do encontro foi um testemunho, né? Que missa! E não precisamos colocar missa carismática, ou missa do balão, Exato. missa sertaneja, ou missa coco. do coco, Kinder Coco. Não precisou de nada dessa missa. Agora, essa reflexão toda. Se nós pegarmos a liturgia bem celebrada de hoje e compararmos com a liturgia dos primeiros séculos, né? É muito igual. É muito semelhante à missa a missa nossa com a missa do primeiro século. Eu não sei se é São Uma Justino. missa bem celebrada. Bem celebrada, isso que eu quero dizer. A gente pega São Justino Mártir, não sei se é ele. Ele faz um relato da Eucaristia celebrada nos primeiros séculos. É igualzinho. Exatamente. É igualzinho. No dia do sol, Sim, né? ou seja, O autor era ainda, né, ad orientem, né? os cristãos se reuniam. Exatamente para isso aí. celebrar. Trata de dar quê? Se não me engano, tem aqui no catecismo, né? Tem aqui no catecismo. Os 7 sacramentos da igreja. Bom, aqui o batismo, a Eucaristia já está aqui. Tem um relato muito bonito. Está no catecismo? Eu acredito que sim. Assim, ó. Interessante, o catecismo ele vai dizer sobre a missa de todos os séculos. Desde o século II nós temos o testemunho de São Justino Mártir, exatamente São Justino, sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Então, ele escreve, lá mais ou menos pelo ano de 155, para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que faziam os cristãos. Então, um relato, né? No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. Homilia, né? Primeiro nós vimos a liturgia da palavra. Sim. O comentário dos apóstolos, ou seja, as epístolas de São Paulo, né? Ou os escritos do profeta, Os salmos. Salmos. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos as nossas preces por nós mesmos,
e por todos os outros. Aqui seria a oração universal, que foi resgatada pelo Concílio Vaticano II. Você vê como que o Vaticano II trouxe esse resgate das fontes? Então, as preces dos fiéis não haviam. Foi se perdendo durante os séculos ali a oração dos fiéis, e o Vaticano II fez um resgate ali as fontes, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, aos fiéis e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, nos saudamos uns aos outros com um beijo. O ósculo. Aqui é o ósculo. E interessante, a paz era antes da procissão das oferendas. Hoje nós temos na missa a paz depois. Antes, a paz era transmitida antes do ofertório. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos um pão e um cálice de água de vinho misturados. A procissão das oferendas, do pão e do vinho. Se leva, né? Se leva. Outra coisa que o Vaticano II também retomou. A procissão das oferendas. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, em grego Eucharistiam, que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Oração eucarística. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente aclama dizendo Amém. Seria aquele Amém, né, que fala? É o da doxologia. Amém. O grande Amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados. Esse termo é... E levam também aos ausentes. Já se levava, né? Já se levava, exatamente, a Eucaristia já era distribuída para os doentes, para aqueles que eram perseguidos em tempos esse tempo que a igreja está perseguida, né? Sim. Bom, a igreja sempre foi perseguida, né? Tem as 4 notas da igreja: una, santa, católica e apostólica. São as 4 notas da igreja. São Pio X acrescentava mais uma: perseguida. Nossa, legal. Então a gente percebe que o que a gente celebra hoje é o que a igreja sempre celebrou. Alguma pergunta? Comentário aí? Da plateia? Que século que foi? Século II? São Justino? Século II. Então, o abraço da paz, então, seria uma coisa resgatada também pelo Concílio Vaticano II? Porque a missa tridentina... Não tem, acredito. Não, Tem sim. A missa tridentina tem, de uma forma extraordinária. Sempre existiu. Só que hoje tem uma linha que quer fazer com que o abraço da paz, a saudação da paz, seja antes do ofertório. Porque vocês percebam que aqui era antes do povo levar as oferendas. Retomando o Evangelho, que diz: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele antes de levar as oferendas ao altar. Será um momento da saudação. Exatamente. Então, antes de você apresentar as oferendas, você vai e se reconcilia com o irmão. Então, a saudação da paz seria um momento de reconciliação também. Ô padre, então eu percebi que o senhor é um padre que não vai contra, então, a missa nova, então? Meu Deus. Eu percebi que o senhor é um padre que não tem esse negócio. Eu não sou tridentinho. Não, eu acho assim, eu acho que eu tomo justamente a linha da hermenêutica da continuidade. Existe uma continuidade, não existe uma ruptura. A igreja é a igreja desde o início e vai ser desde sempre.
O único sujeito igreja, como diz João 23. Nós percebemos as riquezas, né, do Concílio Vaticano II. Existiram, sim, alguns abusos, sim. Por exemplo, eu estava lendo sobre a oitava de Pentecostes. A oitava de Pentecostes. Puxa, para nós que celebramos a liturgia, né, para nós que vivemos a liturgia, você terminar Pentecostes no domingo e na segunda-feira já começar o tempo comum, foi uma grande perda. Porque na forma extraordinária, o calendário antigo, nós tínhamos a oitava de Pentecostes. Então, tinha a solenidade de Pentecostes no domingo. Na segunda-feira, você continuava celebrando Pentecostes, com orações próprias, com toda a mística própria, com paramentos vermelhos, né? Celebrando a oitava de Pentecostes, para depois começar, né? Esse tempo ordinário que nós temos, o tempo comum, não se chamava tempo comum. O tempo comum foi uma introdução, uma reforma do Vaticano II. Mas a teologia era a mesma. A teologia não mudou desse tempo ordinário. Era a mesma da forma extraordinária. Mas começava depois da oitava de Pentecostes. Tanto é que os domingos, até o último domingo antes do Advento, é chamado de domingo depois de Pentecostes. Por exemplo, agora na forma extraordinária é o domingo depois de Pentecostes. Não me lembro qual, mas é um dos domingos depois de Pentecostes. E aí? Alguma partilha? Questão do resgate da oração da Assembleia. Hoje tem um abuso litúrgico, né? Que o sacerdote deixa a Assembleia fazer a oração dele. Doxologia, por exemplo, na oração da paz, né? Sim. Existem orações que são reservadas ao sacerdote e outras que são próprias dos fiéis. A oração universal, que é depois do creio, os fiéis podem realizar essa oração universal. Mas o sacerdote conclui. É sempre o sacerdote que conclui. É ele que introduz na oração e é ele que conclui. Qual oração seria essa? Só pra gente... Aquela oração universal? Isso. Depois do creio, que, como a gente chama de preces, as preces, né, as preces dos fiéis. No caso, o nome correto é oração universal. Oração universal. Oração universal. Aí o leigo vai e faz Exato. Só que o padre conclui porque ela... O padre conclui. O padre, ele sempre motiva, ele inicia e depois ele conclui. Legal. Agora, que bom. Depois do creio, né? Que bom quando ele falou, né? Por exemplo, aquela parte do Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos. Não, essa é o padre. É o padre, porque faz parte da oração eucarística. A oração eucarística, ela é a oração sacerdotal. É claro que o povo, ele participa como um povo sacerdotal também. Mas o padre que está presidindo, que é sacerdote, ministro, é própria do sacerdote. Como por Cristo também, né? Exatamente. A missa toda, ela é uma ação sacerdotal. E nós entendemos uma ação sacerdotal do próprio Cristo, claro, com o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis. Agora, não tem sentido o povo rezar junto com o padre, porque o padre já está rezando para o povo. E se o sacerdote não fazer a oração, deixar a Assembleia fazer, então não vai ser válido? Não, é válido. Quanto à validade, né? Em relação à validade, sim. Porque ninguém está celebrando a missa para fazer não aquilo que a igreja faz. Só se torna inválido quando você celebra consciente em não fazer aquilo que a igreja faz. Entende? Não é pelo fato de o povo, neste momento, rezar junto com o padre, ou o padre deixar o povo rezar, que se torna inválida o sacramento. Não é por isso. Não é... É claro que houve uma desarmonia, né? E um sentido, uma perca de sentido, né? Houve ali um sentido que
Não tem sentido o povo rezar junto com o padre. Tem uma coisa, padre, que é, junto dentro desse contexto aí, que é, por exemplo, na hora do padre eleva, não, por Cristo, com Cristo, o povo também elevar as mãos, assim. Não tem sentido. Não tem sentido, porque é o sacerdócio ministerial que está a serviço do sacerdócio comum. Porque ele é o padre quem eleva, né? Exatamente. Aí, quando o povo faz assim também, eu acho que fica... eu não encontrei nada escrito, nada quanto a isso. Mas o certo é o leigo, né? Mas você ficar paradinho ali... Mão no bolso, por favor. Tá? Mão no bolso. Deixa o padre. O culto, o nosso culto, ele é racional também, né? Então você está sabendo que o padre está elevando e oferecendo, aquele é o ofertório. Às vezes a gente chama a procissão das oferendas como ofertório. Isso não é ofertório. O ofertório da missa é quando o sacerdote oferece o corpo e o sangue de Cristo ao Pai no Espírito Santo. Então a missa ela tem esse sentido de ser ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. É a dinâmica trinitária da celebração eucarística. Legal. Então, se você sabe que isso está acontecendo, que o padre está ali, né, agindo em persona Christi, agindo na pessoa do Cristo, está ofertando o corpo e o sangue de Cristo, a única atitude que eu vou ter é de dizer amém. Eu não preciso elevar as minhas mãos, não preciso dizer com o padre, eu não preciso falar com ele, não preciso rezar com ele. Eu sei que o padre, o sacerdote, está ali como mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, oferecendo a vítima sem mancha, a vítima perfeita, ao Pai, no Espírito Santo. E qual é a minha resposta? Amém. Por isso que todos cantam o amém. O grande amém. O grande amém. Deixa eu só uma dúvida minha. O sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum. É certo falar, pode-se falar também sacerdócio régio? Sacerdócio régio. Do comum? É porque existem aquelas três, como nós vimos... Múnera. A tria múnera, que pelo batismo nós somos sacerdotes, profetas e reis. Então, nós somos, se formos dizer, nós somos um povo de sacerdotes, profetas e reis. Então, como você disse, o sacerdócio régio. Seria um sacerdócio profético régio. Então, o sacerdócio régio, sim, mas se diferencia mais assim, ministerial e comum. Né? Exato. Certo. Oh, parece que a gente tem uma ligação. Tô tocando o telefone, padre. Tudo bem? Alô? Oi, você está assistindo o vídeo? Qual que é a sua dúvida, meu filho? Ah, tá. Como que é o seu nome? Ah, obrigado. Deus te abençoe, salve Maria. Padre era o Gumercindo. Ele... Não é de seta, não. Não é. Ele disse que ele foi comungar na missa, de joelhos, e o padre pegou na mão dele e levantou ele. Ele falou que não ia dar comunhão para ele de joelhos. Ele falou que isso é certo, padre, né? Existe uma norma diocesana ou... Olha, existe uma norma da igreja que o fiel tem o direito de receber a Sagrada Comunhão tanto na mão como na boca. E de joelhos, se ele quiser. Então, nenhum sacerdote tem o direito de proibir um fiel a receber a Sagrada Comunhão de joelhos na boca. Se o fiel se ajoelha, o padre ele deve respeitar a atitude do fiel, e se ele se contrapor a essa atitude, ele está abusando da sua autoridade. O padre não tem, nem bispo, viu? Nem o padre, nem bispo tem autoridade para negar a Sagrada Comunhão a um fiel que queira receber somente pelo fato de querer receber a comunhão na boca e de joelhos. É claro que se ele souber que aquela pessoa está em pecado mortal, público até, né? Público, ele pode negar. Mas somente pelo fato da pessoa se ajoelhar, não. Isso é muito claro num documento muito importante, emanado pela Sagrada Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, chamado Redemptione Sacramentum. A Redemptione Sacramentum fala muito claramente sobre isso. O fiel tem o direito
de receber. Não precisa nem tão longe, na instrução geral do missal. Na instrução geral. Já fala que é o fiel que pode escolher. Lembrando uma coisa, que quando a Sagrada Comunhão é dada sobre as duas espécies, deve ser necessariamente na boca. E nunca na mão. E nem em forma de pinça. Vai dizer o Redemptionis Sacramento, em forma de pinça. É a igreja que diz isso. Não é o padre. E também não é em certos casos, não é nem o bispo. Porque o bispo ele tem que seguir aquilo que são as normas da igreja católica. Senão não se torna uma igreja católica. Exatamente. Acaba com a catolicidade da igreja. A gente ouve muita expressão, padre. Agora já virou um bate-papo mesmo, né? A gente ouve muita expressão, não, mas isso é só lá em Roma. Meu Deus, o que é isso? Isso é só lá em Roma, não, aqui não. Aqui não, dona Alice, aqui é diferente. É só lá em Roma que essa expressão é destruidora. É herética. É herética, destruidora. E né, padre, a gente sabe que os sacramentos da igreja ortodoxa são válidos, né? Porque eles têm sucessão apostólica. Sim. Eu fui numa missa ortodoxa uma vez, daqui em Rio Preto tem uma, em Antioquia, no Brasil. Isso. Muito maronita, né? Não sei. Não, é ortodoxa. É ortodoxa, mas mesmo. o rito é de São João Crisóstomo. Isso. E o padre, na hora que ele está distribuindo a Eucaristia, ele tem uma tala, não sei se é uma tala, uma colher, não sei o nome específico. Uma conchinha. Cânula. Que nem ele rela na Eucaristia. Isso. Então, você sabe, você vê, é uma coisa tão bonita de se ver, e ele dá o fiel se ajoelha e ele coloca na boca do fiel. É uma coisa muito bonita. O nome desse instrumento é cânula. Cânula. Eu vi uma foto de um papa, não sei se é em 12, com canudinho. Sim, sim. Né? Isso não é muito Fazia costume. parte da liturgia papal. Depois caiu em desuso. Mas fazia parte da liturgia papal. Uma outra O coisa Papa também. utilizava o canudo. O Denilson ele foi numa missa uma vez, lá em... Não lembro. O Caio vai saber. O cara vai saber. O Denilson foi numa missa uma vez, que era do rito romano. Acho que o povo estava achando que era do rito ortodoxo. Porque só que os ministros extraordinários, que depois do padre fazer a consagração, tiraram o cálice e com uma concha mesmo, eles iam pegando e jogando nas outras ângulas. Assim, como se fosse uma sopa mesmo, sabe? Sem nenhum zelo. Enquanto o padre continuava a celebração da Santa Missa. Isso é um abuso? Ou isso é algo moderno? Algo novidade? Né? Isso vai ser um novo documento, um novo missal? É um abuso extremo isso. É uma falta de respeito, falta de zelo para com a Eucaristia. Existe um documento, o senhor conhece aquela do Papa que ele escreveu sobre a Eucaristia? Sacramentum Caritatis. Sobre a Eucaristia. Bento XVI ele começa dizendo que ele quer reacender o fervor, ele usa essa palavra, o fervor eucarístico no povo de Deus. Isso. Né? Eu acho, padre, que esses abusos não vão fazer isso. Eu creio que uma missa bem celebrada, com zelo, um padre zeloso, bem paramentado, é aquilo que o senhor começou esse vídeo, né? Que é a melhor catequese que temos. Com certeza. Né? Com certeza. É isso. Muito bem. Vamos terminar então esse primeiro diálogo, essa primeira interação, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria sobre nós e sobre toda a Igreja, a intercessão de São Pedro e São Paulo, os grandes apóstolos, os fundamentos da nossa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Amém.